Ministério Público pede que o Tribunal de Contas da União anule o contrato de relicitação da BR-040 no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. Quando a gente achou, Marcelo da Fonseca, que o negócio ia andar, né? Porque a Via 040 devolveu a estrada, aí houve uma nova licitação, a EPR assumindo, pensamos em novos tempos para a 040, agora vem essa possibilidade de cancelar, anular o contrato de relicitação. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Essa notícia deixa a gente em alerta, Eustáquio, mas ontem a gente foi atrás dos responsáveis, né, na NTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que foi quem organizou o leilão, né? Fomos atrás também da EPR e o que eles informam é que eles estão bem tranquilos, que o leilão seguiu todos os trâmites legais e que o TCU dificilmente vai anular, né? Vai suspender todo o processo. E aí alguns dos bastidores contaram que isso é uma ação da Via 040. Né, a empresa, a concessionária que abandonou a concessão, né, do trecho, tanto do que vai até Brasília quanto o trecho que vai até o Rio, ela quer receber uma indenização por ter investido, por ter gerido a BR, mesmo não tendo duplicado nem 15% do total da rodovia. Então, nos bastidores, o que se diz a Via 040 está tentando ganhar algum dinheiro em cima disso, né? Está tentando conseguir algum retorno, algum tipo de indenização. Mas os técnicos acham que isso não vai prosperar. E aí a gente tenta, né? Desde a semana passada, estamos tentando conversar com alguém da Via 040 para entender por que eles não largam o osso. Porque, quer dizer, se desde 2017 eles não querem mais gerir a BR e agora já encontrou uma empresa que quer gerir a BR, por que eles ainda estão tentando na justiça? Né? Já perderam a primeira liminar na justiça e agora estão tentando novamente fazendo essa denúncia no Tribunal de Contas da União. Só que eles informam que eles não falam com a reportagem porque eles não comentam processos em andamento. Vamos aguardar, tomara que o TCU não atrapalhe esse processo, porque senão a gente vai ver mais uma década de BR-040 dando problema. Pessimista ou otimista com a 040 com esse processo, Eduardo Costa? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Marcelo, você sabe quantos quilômetros dá de Goiás a Juiz de Fora? 549? Ou 69, desculpa. 550. Eustáquio, essa Via 040 assumiu uma rodovia em 2014. Uma rodovia de 550 quilômetros. 3 anos depois, ela falou, não dou conta, quero parar. Continuou cobrando pedágio até 2024. Nesse período, ela duplicou 30 quilômetros dos 550. Duplicou 30. Não, foi muito, nossa senhora. Aí ela sai e fica apurrinhando. Eu estava aqui pensando, com o que eu vou comparar a Via 040? A Via 040 é aquele, como as mulheres são muito metralhadas, eu não vou falar aquela mulher, vou falar aquele marido. É aquele marido que vai lá na casa do sogro, pede a filha dele em casamento, promete 1000 coisas, vai para dentro de casa. É um preguiçoso, só pensa em jogar futebol e tomar cachaça com os amigos. Maltrata a mulher, não cumpre seus deveres. Um dia sai de casa, não paga pensão para os meninos, ainda vai na justiça e pedir para ela pagar pensão para ele. Essa é a Via 040. Concorda que é nesse nível, William Travassos? Então, bom dia. Bom dia, Eustáquio, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Eu sempre tento fazer aqui um contraponto e quando eu ouço os colegas mais experientes, né, eu fico pensando assim, bom, a Via 040 não quer falar, porque não fala que está com as ações na justiça. 040, eu abro um espaço para vocês no Itatiaia agora, vem aqui no programa e me explica o que aconteceu. Porque eu entendo agora uma coisa, Marcelo, esses contratos de 2013 e 2014, isso não é uma fala minha, é uma fala até do Romeu Zema, muitos desses contratos, eles não conseguiram emplacar porque o país não cresceu de acordo com o que tinha de previsão. Então o país deu uma travada e você não conseguiu aumentar, ou seja, não teve caixa suficiente para manter uma operação. E não é só esse contrato da Via 040, outros contratos estão na mesma situação. E agora eu imagino que a Via 040 está fazendo essa pressão, ela tentou a história da outorga, querendo um pedaço do bolo, né, para sair, para abandonar e recuperar parte do investimento que ela fez, mas ela fala o seguinte, eu fico imaginando o que a 040 está pensando, porque o pedágio que era 6,30, que é o que ela cobra hoje, ele vai para 12,70. Se eu cobrasse 12,70, minha conta ia fechar, a conta da Via 040 ela ia fechar, porque de repente por questões contratuais ela não podia aumentar. Aí vem a nova concessionária, aumenta. E de repente aumentando ela conseguiria operar
e entregar o que estava dentro do contrato. Então, assim, eu abro o espaço no Itatiaia agora para via 040, para vocês explicarem pra gente poder entender o porquê dessa tentativa, porque dá a intenção do que o Eduardo falou. O Eduardo falou o seguinte: bom, eles estão tentando fazer uma pressão para ganhar alguma coisa. Não fizeram o que tinham que fazer e agora estão querendo levar uma vantagem? É vantagem? É isso que vocês querem? O que tipo de situação justa vocês poderiam apresentar pra gente, pra sociedade mineira? Eu fico me perguntando também, pegando como gancho, Eduardo, no que o William tá falando, não sei lá detalhes das finanças, do faturamento da Via 040 ou de uma concessionária, mas será que a conta não fecha mesmo com a quantidade, milhares de carros pagando pedágio todo minuto, a toda hora? Não fecha a conta? Não tem dinheiro suficiente? Daqui a pouco vamos tratar de um outro assunto que fala a mesma coisa. O Via 040 é um político norte-americano, ele falou isso tem 100 anos. O melhor desinfetante é a luz do sol. Pô, mostra as contas pra gente ficar do seu lado. Isso. Pô. Abre a planilha. Não tem uma vez que o Marcelo, que é especialista no assunto, fala de 040, que ele fala que tentou com a via 040, que eles não responderam. Mas eu quero prometer uma coisa pro ouvinte da Itatiaia. Prometa. Especialmente para quem mora aqui, Nova Lima, Brumadinho, Itaberito, Lafayette, Congonhas, quem sofre. Eu prometo que entre 10 e 11 eu vou tentar falar com o senador Anastasia, hoje ministro do Tribunal de Contas da União. Ele é o legítimo representante de Minas no TCU, é sério, e ele vai me falar, se ele puder gravar, ou se ele puder entrar ao vivo, ou então em off, ele vai me falar se tem alguma chance de prosperar essa ação lá. Eu vou ligar para ele daqui a pouco, depois das 9, e ele sempre me retorna. E sempre fez isso com todas as pessoas que ligavam para ele, como governador. Eu já ia corrigir. Ele sempre retorna para Itatiaia. Ô Rita Mundim, será que a conta não fecha mesmo? Você sendo uma concessionária de uma estrada como a BR-040, tem alguma coisa por trás aí dessa confusão toda envolvendo a Via 040, envolvendo a concessão para o governo? Agora a EPR assume, aí a Via 040 está por trás desse processo aí de querer anular a concessão. Bom dia. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. A luz do sol, ela tem que estar tanto na 040, né? Pra gente achar que ela não está vendendo dificuldade para colher facilidade, porque na verdade ela está querendo ser ressarcida de alguma coisa. E a gente tem que lembrar da pandemia. Agora, nesse período de pandemia, o governo, na época, negociou com todos os setores que foram afetados. Então, a gente não sabe o que aconteceu. Então, a transparência, ela está, se for ela mesma que está por trás disso, porque o que é alegado é inconsistências contratuais. Inconsistências contratuais, aí nós já vamos de novo. Qual é a qualidade dos contratos, qual é a qualidade da fiscalização e qual é o papel da ANTT? Porque quem sofre com isso tudo, anula, não anula, é omisso no cumprimento do contrato, porque houve omissão no cumprimento do contrato, por que houve essa omissão? Mas quem pagou o pato todo fomos nós, né, o usuário. Então, gente, como disse o Eduardo, que a luz do sol banhe, né, todas as contas e as intenções. E que a ANTT, que eu acho que quem tem que se posicionar e colocar em pratos limpos toda a situação, é a ANTT, que sabe da história do início ao fim, da primeira concessão para a Via 040, da necessidade dela de abandonar o contrato, né? E agora com a nova concessão e com o pedágio sendo dobrado, né? Então a gente tem que ser esclarecida essa história inteira, porque poderia ter havido uma negociação do contrato anterior. E por que não houve? É por aí. Por falar em rodovia, anteontem a 381 aqui no sentido Molevade ficou fechada por 28 horas. Só para registrar. Senhoras e senhores autoridades de Minas Gerais, isso é o fim da picada.